Glória a Deus. Querida igreja, que bênção. Hoje nós estamos um pouquinho cansados. Quem está cansado aí? Cadê os jovens cansados? Amém? Os jovens, os líderes, os que trabalharam, estão cansados? Um pouquinho, né? Amém? Não durmam, por favor, não vou deixar vocês dormirem na hora da mensagem, não vou deixar, vou ficar aqui olhando para vocês. Mas, irmãos, 2 dias maravilhosos, uma bênção. Você que pôde participar, pôde ver de perto o que Deus fez lá ontem e hoje. Começamos ontem de manhã, na nossa primeira ministração, o Brian trouxe uma palavra maravilhosa. À noite, irmão Daniel, também uma bênção, e hoje pela manhã a Mariana ministrou, foi tremendo, glória a Deus. Os nossos jovens estão aqui, né? Deus começou um processo de transformação na vida de vocês, e Ele vai aperfeiçoar, aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoa. Então, meus queridos, é só o começo do que Deus tem para fazer na vida de vocês, amém? Glória a Deus. E eu quero meditar com vocês a mensagem do tema, né? O tema do retiro foi o tema transformação, né? Então esse tema, um tema muito sugestivo, muito, né, importante. O que é transformação? Nós podemos traduzir por conversão. Existem alguns sinônimos, né, da palavra transformação, e uma delas é conversão. Então, o Senhor quer, irmãos, Ele quer transformar, Ele quer fazer coisas lindas e maravilhosas nas nossas vidas. E tudo isso tem processos, tudo isso tem coisas que Deus começa a fazer, e o mais importante é nós nos alinharmos àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Quanto mais distantes do propósito nós andamos, mais dificuldade nós temos de entender o que Deus tem para fazer. Então, é importante nós compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade, para nos alinharmos ao propósito, e então viver aquilo que Deus tem preparado já para nós vivermos. E como nós fazemos para entender o que Deus quer? Seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é a voz de Deus, é a palavra de Deus, que nos direciona, que nos mostra o que nós temos que fazer. Então vamos para a palavra nessa noite. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui, nós vamos ler Marcos, começar com o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Você pode abrir aí ou acompanhar no Data Show. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Nós vamos ler a partir do versículo 14, irmãos. Marcos 1, 14. Amém? Vamos ler? Nós vamos ler até o versículo 20. Depois que João foi preso, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Verso 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Indo um pouco mais adiante, viu num outro barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, a história, Marcos capítulo 1, a narrativa do texto para nós é: Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está começando o propósito para qual ele veio a este mundo. E então ele é batizado por João Batista. Logo depois disso, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. E depois desse processo, Jesus vai para a Galileia. Ele volta para a Galileia. E ali na Galileia, ele começa a pregar o seu evangelho. E o evangelho que ele começa a pregar é: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho, creiam nas boas novas. E então Jesus começa essa mensagem a ser anunciada, começa a anunciar essa mensagem, e a Bíblia diz para nós no versículo 16 do capítulo que nós lemos, que Jesus está andando à beira do mar da Galileia, e ele começa a escolher algumas pessoas para ajudá-lo no seu ministério. Ele começa a escolher algumas jovens pessoas para auxiliá-lo no trabalho. E a Bíblia vai dizer que ele começa por alguns irmãos. Primeiro ele começa com Pedro e André, e depois com Tiago e João. Jesus escolhe, nós sabemos, 12 homens, 12 pessoas para acompanhá-lo, para ajudá-lo no seu ministério. E o que eu quero começar a falar para nós essa noite, queridos, é: Jesus começou o seu ministério na Galileia. Pastor, mas o que é a Galileia? O que representa a Galileia? O que o senhor está falando? Israel era dividida em províncias, em estados, vamos dizer assim, né? Aqui existe o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Para nós entendermos, vamos contextualizar. É como se Israel fosse dividida em alguns estados, e a Galileia era um estado do norte, ficava ao norte de Israel. E na Galileia, naquele povoado, naquelas aldeias, enfim, naquele aglomerado de locais, de gente, de pessoas, de bairros, existia algumas cidades pouco expressivas, algumas alguém nunca tinha ouvido falar, algumas tinham já catalogado sobre ela. Um certo discípulo diz assim: pode alguma coisa vir de Nazaré? E então a cidade de Nazaré já tinha, aos olhos de alguns deles, de algumas pessoas, uma certa rejeição, por conta da sua inexpressividade. Era um lugar pequeno, um lugar onde quase nada acontecia. Mas Jesus começa a escolher os seus discípulos no lugar que ninguém dava muito crédito. Jesus começava a escolher os seus seguidores em ambientes onde não se tinha tanta expressividade. Quando você vai estudar a fundo a história da Galileia, a história do norte de Israel, você percebe que eles eram pessoas desprezadas, marginalizadas, por conta de um histórico também recente dos tempos de Jesus. Só que se você voltasse alguns séculos atrás, era um lugar que insurgia muitas revoltas. As pessoas, as grandes revoltas de Israel surgiram na Galileia. Então a Galileia, os galileus não eram bem vistos. Os galileus eram um pessoal que, quando alguém olhava para eles, falava: rapaz, esse pessoal é galileu, não botava muita fé.
Algumas das revoltas que aconteceram em Israel surgiram na Galileia, e essas revoltas deram muito trabalho para Roma e até mesmo para os líderes religiosos. E aí o que acontece há 2000 anos atrás? Surge mais um Galileu, surge mais um criado em Nazaré, levanta um grupo de 12 pessoas, começa a anunciar um evangelho, e ao anunciar esse evangelho transformador, o evangelho que resgata o ser humano, um evangelho que começa a operar milagres e maravilhas, aos olhos de algumas pessoas isso é um perigo, isso vai trazer problema. Mas quero dizer para você que quando quando Deus escolhe fazer alguma coisa, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Em Deus não há erro. Deus não escolheu por escolher, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Eu quero dizer para nós aqui, jovens, homens, mulheres, Deus sabe por que escolheu você. E eu quero dizer para vocês, para mim, para nós fomos escolhidos por Deus. E isso não é uma palavra simplesmente clichê. Deus escolheu cada um de nós, independentemente de onde você veio. E não importa a origem, não importa já o histórico do lugar, o histórico da família, o histórico que você possa querer colocar aqui. Deus escolhe e pronto. E talvez seja uma grande questão minha e sua, quando a gente olha para isso e fala, mas como que Deus pode escolher algo, como Deus pode formar algo, como Deus pode estabelecer algo que seria eterno, vindo de um lugar desse, vindo de uma situação como essa. Como nós falamos há pouco, Deus escolheu 12. Jesus escolhe aqui a princípio 12 pessoas. E um dos critérios que Deus escolhe não tem critério, no quesito assim, Deus não olhou para o Cauã e olhou para ele externamente. O critério de Deus não é externo, não é uma questão de estereótipo. Deus não vai olhar para você por fora, Ele olha para você por dentro. Deus, Ele escolheu a mim e a você porque Ele olhou e viu coisas em você, Vitor, em você, Gabriel, em vocês, meninas, meninos, que eu não vejo, que os seus pais não veem, que os professores não veem, só Ele vê. E talvez a gente diga assim, mas como que Deus pode me escolher? Como que Deus pode olhar para mim? Sendo que Ele conhece o que está realmente aqui dentro, porque aqui eu só consigo ver você por fora. Esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado, só vê você por fora, e você está todo lindo, linda, cheiroso, cheirosa, perfumada. Você já parou para sentir um pouquinho do perfume do seu irmão? Disfarçadamente assim, ó, você chega um pouquinho mais perto e fala, o que será que ele ou ela está usando hoje? Que perfume é esse? Na hora que você entrou aqui dentro, o perfume exalou. Você entrou aqui e falou, alguém falou assim, meu Deus, ele está usando isso, ou ela está usando isso. Que perfume é esse? Que coisa linda é essa? Que coisa maravilhosa é? Eu consigo ver, sentir somente o cheiro do seu perfume, queridos, mas eu não conheço você por dentro, mas Jesus conhece. Jesus sabe exatamente quem é você, e é por isso que Ele te escolheu. O texto que nós lemos vai dizer que ele andando no mar da Galileia, ele vê dois irmãos, ele vê Pedro, ele vê André, e eles estavam no barco. O texto diz que eles estavam lançando redes. Irmãos, eram da Galileia e eram pescadores, uma profissão simples, mas Jesus sabia e conhecia quem era Pedro, Jesus sabia e conhecia quem era André, e Jesus sabia também quem era Tiago e João, e mesmo assim os chamou. E não só esses 4, mais 8 depois se agregaram ao grupo.
Eu quero falar um pouquinho para nós de um pouquinho da característica de cada um desses meninos. Detalhe, esses discípulos, esses jovens, eles tinham entre 15 e 20 anos de idade. Essa era a idade aproximada dos 12. Não tinha ninguém aqui muito acima de 20 anos de idade, e a maioria deles eram menores de 20 anos, entre 15 e 20. Alguém se encaixa dentro dessa idade aqui hoje? Foi assim que Jesus começou seu ministério. Às vezes a gente assiste, lê, vê imagens dos discípulos, dos apóstolos, já senhores, né, com as suas cabeças brancas, com barbas, mas Jesus começou com jovens. Jovens, vocês têm um potencial extraordinário, vocês têm um potencial que talvez, como eu disse, alguém aqui pode olhar para vocês e falar assim, não sei, mas Jesus está vendo. Jesus, Ele conhece você por dentro, conhece vocês profundamente, Ele conhece de verdade você. Jesus escolheu alguém chamado Tomé. Quem já ouviu falar de Tomé, um dos 12 discípulos? Tomé era um jovem muito pragmático, até mesmo paranoico, desconfiava de tudo. Com ele tinha que ser tudo certinho, bonitinho, as coisas não podiam sair fora do lugar. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Alguém que você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, esse irmão é muito paranoico, as coisas têm que ser assim. Jesus escolheu alguém assim. Começou com alguém assim. E aí você diz, mas Jesus não vai me escolher, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema comigo, não dá, Jesus, comigo não dá. Quero dizer para você, com Jesus dá. Com Jesus sempre dá. E Jesus, os seus olhos passam aqui também essa noite, e olham para esses jovens, para esses homens e mulheres, que se sentem assim, e falam, eu sou muito pragmático, as coisas têm que ser tudo do meu jeitinho, nos mínimos detalhes, não pode sair nada fora, e você fica preocupado, como que Deus pode usar alguém assim? Ele usa, Ele escolhe, é Ele quem faz, é Ele quem vai fazer. Tem mais um, você já ouviu falar de um chamado João? Nós acabamos de falar dele. João era bipolar. Você conhece alguém bipolar? De dia está de um jeito, à tarde está do outro. João, certa vez, junto com seu irmão, Jesus estava em Samaria. E então, Jesus estava pregando para os samaritanos, e alguns samaritanos rejeitaram Jesus. Pedro e João falaram, Senhor, o Senhor deixa a gente orar, para o Pai mandar fogo do céu e acabar com esse povo aqui? Olha só a oração do irmão, do João, que lá na frente é o discípulo amado, o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Quando ficar Senhor, vai escrever as suas cartas, vai dizer, filhinhos, Deus é amor. Mas ainda jovem falou, pai, eles não querem te ouvir, deixa eu orar que o Senhor manda fogo do céu e destrói tudo isso aqui. Você conhece alguém assim, que de dia está assim, de noite está de outro jeito? Eu quero dizer que Jesus escolhe, e é Jesus quem faz a transformação na vida de quem Ele escolhe. Eu digo para vocês, meus irmãos, talvez você diz assim, pastor, não dá, não tem como Deus me usar, pastor. Eu digo, tem sim, porque é Ele quem faz, Ele quem escolhe, e é Ele quem transforma, é o Senhor Jesus Cristo quem faz isso. Tem um outro, vamos falar de mais um. Vocês já ouviram falar de um discípulo chamado Mateus?
Sabe qual era um problema de Mateus? Ele tinha uma fama. A fama dele era a fama de corrupto. Mateus se tornou um publicano. Mateus, sendo judeu, foi trabalhar para os romanos, cobrar impostos dos judeus, cobrar impostos dos seus irmãos. Seus irmãos o odiavam, seus irmãos o detestavam. E certa vez Jesus está andando, passa no local onde Mateus trabalhava como coletor de impostos. Jesus passa naquele lugar, olha para Mateus e fala: Mateus, filho de Alfeu, siga-me. Um corrupto, um traidor, alguém que não merecia mais um voto de confiança. Talvez você se sinta aqui assim hoje, por coisas que já aconteceram na sua vida. Você traz uma fama, ou uma má fama, e aí você diz assim: não tem como Jesus me usar, não tem como, Jesus não tem como transformar a minha vida. Eu digo para você, filha, na hora que Ele chamar você e dizer: siga-me, não tem ninguém que pode impedir, apesar que tentem fazer isso, mas ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Ele disse a esse jovem Mateus: siga-me. Mateus, ele não disse: Mateus, você fez isso, você fez aquilo, Mateus, não, ele passou, olhou para Mateus e disse: siga-me, vem, eu quero você também, Mateus, eu quero você comigo. E a fama dele era a fama de corrupto. Mas quero dizer para você que para Jesus não importa o que aconteceu, não importa o seu passado, não importa as coisas que fizeram, o que você fez, Jesus transforma. Jesus transforma de dentro para fora. Não é uma coisa que acontece por fora, eu não consigo ver. Deus tem trabalhado na minha e na sua vida de dentro para fora, e Ele continua trabalhando, e Ele vai continuar fazendo isso sempre. Se você crer, se você deixar o Espírito Santo de Deus agir dessa maneira dentro de você. E é isso que Ele quer fazer, assim como Ele fez com esses jovens, escolhendo pessoas que ninguém queria escolher. Nenhum outro mestre escolheria essas pessoas. Primeiro, porque se alguém quisesse ser mestre, se alguém quisesse escolher alguém perfeito ou alguém preparado, ele não escolheria na Galileia, ele escolheria na Judeia, em Jerusalém. Mas ele vai para um lugar improvável e escolhe pessoas improváveis para fazer coisas que só Deus faz. Aleluia, só Deus faz. Eu não sei se você se identifica com Mateus, eu não sei se você se identifica com João, eu não sei se você se identifica com Tomé, mas independentemente de com quem você se identifica, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele vai continuar realizando o propósito dEle. Aleluia. Vamos falar de mais um? Vocês já ouviram falar de Pedro? O Pedrão, né, irmã Lia? O Pedrão. Quem era Pedro? Pedro era ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Quem era Pedro? Pedro era descontrolado. Tem alguém descontrolado aqui? Pedro também era intolerante. Pedro era ansioso, descontrolado, intolerante. Aleluia. A Bíblia vai dizer, não no evangelho que nós lemos, mas em Lucas, narra com mais detalhes, vai dizer assim, que Jesus estando à beira do mar, Jesus está pregando, uma multidão se aglomera, e ele pede para Pedro: Pedro, posso usar seu barco?
E então ele usa o barco de Pedro, ele entra no mar, na água, e de dentro do mar, dentro do barco de Pedro, ele fala para a multidão que está na praia. E então Jesus dá o seu sermão, e aí depois a multidão se despede, Jesus olha para Pedro, e Pedro tinha acabado de enfrentar uma situação, uma pesca, e não tinha pegado nada. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vai mais para o fundo, vai com o barco mais para frente e lance a rede de novo. E Pedro, sendo Pedro: Senhor, olha, eu já fiz isso a noite toda, eu já trabalhei bastante, Senhor, eu já tentei, mas eu vou tentar mais uma vez, porque é o Senhor quem está falando. Por ser Jesus quem estava falando, ele falou: eu vou fazer mais uma vez, porque é a tua palavra. E talvez, se alguém está aqui nessa noite falando: pastor, eu já tentei, mas como é o Senhor que está falando, eu vou tentar mais uma vez. E então ele faz isso, ele lança a rede, e então a sua rede quase que arrebenta, e vem aquela pesca extraordinária, e o texto vai dizer de Lucas capítulo 5, que ele se prostra, ele vem até os pés de Jesus, se prostra, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, afasta-te, Senhor, o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe quem eu sou. Mal sabia ele com quem que ele estava falando. O Senhor não me conhece, eu sou falho, eu sou pecador. Aí Jesus diz para ele assim: não tenha medo, não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, a partir de hoje você será pescador de homens. Pedro, eu vou transformar a sua vida, Pedro, porque eu conheço você, Pedro, eu sei quem você é, eu sei exatamente quem você é, Pedro. Eu sei das suas mazelas, eu conheço você, mas eu sei que você vai ser transformado, e nas minhas mãos, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro, você não vai ser mais a mesma pessoa, Pedro, não, porque ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Eu não sei se você está aqui, se identifica com Pedro, com o coração arrependido, quebrantado, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. O Senhor não sabe quem eu sou. Eu digo para você: Jesus sabe exatamente. Talvez você entrou aqui falando: para mim não dá mais. Eu digo para você: Jesus sabe quem você é, Jesus conhece você muito mais do que você imagina, e Jesus sabe muito bem quem você pode ser nas mãos dele. Quem você pode ser quando você deixar ele tocar em você e transformar a sua vida. Uma das histórias extraordinárias de milhares, de dezenas, centenas que a Bíblia conta, Pedro, cheio do Espírito Santo, junto de Tiago, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles caminham para o templo Formosa, e ali tem um paralítico, e ali estão eles, o paralítico pede para eles uma moeda, uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou a você, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Aleluia. Jesus quer transformar um Pedro que há em mim e em você, um homem e uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo, transformados para a glória dele, para realizar coisas lindas e maravilhosas no nome dele.
porque é Ele quem faz. Ei, se você se sente como Pedro, eu digo para você, Jesus quer transformar você hoje. Pastor, mas Ele realmente pode fazer algo? Pode. Ele é Deus, Ele pode. Ele quer encontrar um coração quebrantado e contrito essa noite e deixar ser transformado por Ele. Um coração renovado, transformado para a glória dEle. Em todos eles, Jesus fez coisas extraordinárias. Tiago se tornou um mártir por causa da igreja. João foi um discípulo extraordinário, inclusive Deus deu uma maior revelação a ele, a revelação do Apocalipse. Passaram coisas, irmãos, passaram perseguições, dificuldades, mas nunca negaram o nome de Jesus Cristo. Jesus quer transformar a mim e a você. Certa vez Pedro foi preso, e diante das autoridades de Israel ele diz assim: não há nome acima do nome de Jesus Cristo. Não há nome pela qual devamos ser salvos, nem na terra, nem debaixo da terra. Não existe outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo. Poderia ali, irmãos, acontecer qualquer coisa com ele. Ele estava lá, intacto, firme, porque foi transformado. O Pedro que negou é o mesmo. Lembra do Pedro que negou? É o mesmo transformado tempos depois. Lembra dos discípulos que fugiram quando Jesus foi preso? Eram os mesmos, depois anunciando, apanhando, sendo perseguidos, tendo que sair de Israel, tendo que ir embora de Jerusalém, mas eles permaneceram, porque foram transformados. Jesus quer transformar a minha, a sua vida, dia após dia. Todos os dias o Senhor quer realizar coisas novas em mim e em você. Não existe, queridos, não existe nada mais extraordinário, fantástico nesta vida do que ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Jesus está falando, chamando cada um de nós essa noite: siga-me, siga-me você, Tomé, siga-me você, Natanael, siga-me você, Zelote, rebelde, siga-me você, Pedro, Tiago, João, venha seguir-me. Senhor, mas o Senhor me recebe? Eu recebo, vem seguir Jesus, vem andar, vem seguir os seus passos. Nessa noite, queridos, você pode tomar uma decisão de confiar e crer que a transformação que você tanto busca, porque existe algo diferente. Muitas vezes a gente pede para o Senhor mudar algumas coisas na nossa vida, não é verdade? Você já se deparou assim? Você já pediu para o Senhor muitas vezes, por exemplo: Senhor, muda essa situação na minha vida, para que eu não tenha que enfrentar, para que isso alivie a minha dor, alivie a minha pressão. Você fala: Senhor, muda essa situação. E muitas vezes o Senhor não muda, porque Ele não quer mudar a situação, Ele quer transformar você, para você aprender a lidar com a situação. Existem coisas que Deus vai transformar você, Ele não vai tirar você daquela situação. Isso falou muito comigo essa semana, porque eu fiz isso. Eu pedi para o Senhor mudar algo, porque existe algo que está me incomodando. Existe algo que está realmente tirando a minha paz, irmãos. E eu falei: Senhor, muda essa situação. E a palavra foi direta, falou: não, eu não vou mudar a situação, eu vou transformar você, para você lidar com a situação. E dói, e não é fácil, não é fácil.
Mas qual que é o propósito de Deus? Me transformar à imagem de Jesus Cristo. E então, Ele quer me levar para esse lugar. E se eu me coloquei e falei, Senhor, me transforma à imagem de Jesus, você tem que tomar cuidado com o que você pede, irmãos, porque Deus ouve. Ah, é? Você quer ser a imagem de Jesus Cristo? Então vamos lá, eu vou te ensinar, eu vou mostrar para você como que é. Aí quando a situação aparece, você fala, não, Senhor, misericórdia, não pensei que fosse assim. E Deus falou, é assim. Então vá, se prostra mais, se humilha mais, deixa eu tocar em lugares em você que precisam ser transformados. Aí então essa situação que você tanto pede para mudar, quando você se deixar ser transformado, você vai aprender a lidar com ela. 3 vezes pedi ao Senhor para que me livrasse, lembra que Paulo falou? Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para ficar me esbofeteando. Eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, me livra disso. E Deus falou, não vou te livrar disso, Paulo. Você vai aprender a lidar com isso, com a minha graça sobre você, com a minha graça sobre a sua vida. Você vai aprender a lidar com essa situação. Paulo, não vou deixar você se engrandecer, Paulo, não vou. Você tem motivos para isso. Você tem razões, Paulo, para se achar o tal. De tantas revelações que você tem, Paulo, não vou deixar. A minha graça vai ser suficiente para você. E Paulo entendeu. Ele falou, então, já que é assim, Senhor, que eu aprenda a me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia. Não fuja dos processos. Todos eles foram chamados, todos os 12 Jesus acolheu, trouxe para perto, cuidou, discipulou, ensinou e os enviou. Todos eles foram transformados por Jesus Cristo. Então, se você nessa noite quer ser transformado por Jesus, vou dizer algo para você: não fuja dos processos, não queira buscar atalhos, não, deixa Deus tratar você, deixa Deus entrar nesse lugar aí, que você ainda não está deixando Ele entrar, você ainda está escondendo. É lógico que de Deus não se esconde nada, mas Deus não vai entrar se você não deixar, Deus não vai agir se você não deixar Ele agir. Então se prostre e fala: Senhor, vem agir neste lugar, porque neste lugar que eu preciso, e se prepare para as mudanças que vão acontecer na sua vida, mas jamais se afaste da presença dEle, porque é na presença dEle que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar as coisas que precisam ser mudadas. Não fuja disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé aí no seu lugar? Aleluia, glória a Deus. Jesus escolheu 12 meninos para começar, cuidou deles, tratou eles. Ele quer tratar a mim, a você. Cadê o grupo que vai louvar? Pode vir aqui à frente, amém? Aleluia. Eu vou pedir para você nessa noite, nesse momento, orar. Orar. Porque talvez você diga assim: Senhor, eu me sinto como um dos 12. Eu me sinto como um desses 12 que o Senhor está escolhendo. O Senhor já estendeu a mão para mim e disse: eu quero você, vem andar comigo. Mas aí você fala assim: mas não dá, existem coisas em mim, Senhor, que eu não consigo, que está difícil. Eu quero dizer para você nessa noite: você precisa deixar Ele agir, Ele tocar nesse lugar.
Ele transformar a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você não se despertasse nessa hora e começasse a falar com o Senhor, e começasse a falar com o papai. Aleluia. Imagine que aqui agora se torna a beira do mar da Galileia, Jesus andando aqui, dizendo para Pedro, dizendo para André, dizendo para João, para Tiago: sigam-me, venham seguir-me, eu tenho algo, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério para você, vou fazer coisas através de você. É você mesmo, você que está relutando, você que está aí travado, você que está olhando agora para a sua circunstância, para dentro de você e falar: não dá, eu já tentei, Senhor, não dá. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, vai mais para o fundo, joga a rede de novo, porque Ele está restaurando você, Ele está agindo em lugares que você não tinha deixado Ele agir, agora Ele quer agir. Então deixa Ele fazer isso, deixa Ele fazer isso nessa noite, em nome do Senhor. Não fuja disso, por favor, igreja. Deixa Ele cuidar, deixa Ele agir. Não existe nada mais importante do que Ele.